Vou te encontrar, te chamar para ser meu pai. Quero ser teu filho, habitar em tua casa. Quando somos ministrados, nós precisamos ministrar. E essa mensagem me foi ministrada, e eu preciso ministrar ela na tua vida. Diz o versículo 16 do capítulo de número 8 do segundo livro dos Reis, que no ano 5º do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Ele tinha a idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou durante 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Versículo 19, diz a revista atualizada: porém o Senhor. Versículo 19 na revista e corrigida: todavia o Senhor. Porém o Senhor. Até aí, em nome de Jesus, feche teus olhos. Grandioso Deus, nós precisamos ouvir a tua voz. Trata conosco, Senhor, é o que eu sei que tu queres fazer. Em nome de Jesus, como tu tem tratado comigo, trata com os teus filhos, Senhor. E me usa como instrumento, meu Deus, que possamos diminuir para que tu possas crescer. É o que eu quero te pedir desde já, em nome de Jesus. E os que creiam digam amém e amém. Querido e querida do Senhor, a gente precisa contar a respeito de 2 homens. A gente precisa falar a respeito de Jorão, ou quando a Bíblia fala de Jeorão, que na verdade tem o mesmo significado, só que trata-se de 2 futuros reis. Um filho de Josafá, o outro, dê-me toda a tua atenção, filho de Acabe. 2 homens que nasceram com um propósito pré-estabelecido por Deus. Que propósito é esse, pastor? De reinar. Seus pais eram reis, automaticamente um sucessor tinha que vir, e o seu sucessor seriam os seus filhos. Acabe, esposo de Jezabel, que você bem conhece a sua história, conhece as suas adorações a Baal, as suas profanações, ao ponto que Jezabel, o espírito de Jezabel, é lembrado em uma das igrejas de Apocalipse, quando o Senhor fala ao anjo da igreja, através de João na ilha de Pátimos. E você começa então a entender que esses 2 jovens eram contemporâneos. O que é isso, pastor? Nasceram mais ou menos, ou possuíam mais ou menos a mesma idade. Eram contemporâneos. E Jorão e Jeorão, ou os 2 Jorão, ou os 2 Jeorão, como queira. Um filho de Acabe, rei de Israel. O outro filho de Josafá, rei de Judá. Eu quero te dizer que valores políticos faziam com que Josafá, por medo, estivesse ligado a Acabe. Como assim, pastor Alexandre? Deixa eu te explicar, pra você entender. Jerusalém era maior que a tribo de Judá, e por ser maior que a tribo de Judá, o poderio do rei de Israel, que era Acabe, era muito maior. E eu estou falando de batalha, querido.
Eu estou falando de guerra. Nesse exato momento, Acabe possuía um exército mais numeroso, Acabe possuía homens mais valentes. Acabe, quando entrava numa guerra, entrava com a possibilidade de entrar e vencer, devido ao número do seu exército. E Josafá, rei de Judá, sabia disso, irmãos. Josafá, ele tinha total consciência de tudo isso. E eu quero começar a te mostrar aqui que aos 32 anos de idade, Josafá sutilmente, e eu quero falar contigo, e cuidado com a sutileza de Satanás, porque às vezes, querido, quando falamos em grandes alianças, ficamos temerosos, porque pensamos se Deus está ou não está no negócio. Sutilmente, cuidado com a sutileza. Vou enfatizar, porque essa parte da mensagem é importante. Josafá faz uma aliança política com Acabe. Por que, pastor Alexandre? Me explica melhor de novo. Porque Acabe tinha o poder. O poder estava com Acabe. Numa guerra, ele podia chamar Acabe e dizer: Acabe, vem cá, Acabe. Acabe, estão travando uma guerra contra mim, e eu preciso de você. Politicamente, ter Acabe do seu lado era formidável, era imprescindível, mas ele sabia das suas limitações. Josafá sabia que Acabe e sua casa serviam a Baal, mas ele tentou de alguma maneira se aliançar com ele. E aí eu vou falar para você: cuidado com a sutileza das alianças que vão chegar até você. Cuidado, porque hoje, Clara, pode ser que tu esteja sorrindo, mas amanhã lá na frente o inimigo da tua alma está dizendo assim: eu vou fazê-la chorar. Porque a sutileza do inimigo da minha alma e da tua é tentar desmascarar a verdade. E o meu Deus e o teu é aquele que deixa tudo claro para mim e para ti. Só não vê quem não quer. Você já viu esse ditado? Tu só não vê se você não quiser. Você olha para Acabe e entende o seguinte: olha, Acabe, junto com a sua esposa, serve a um Deus que não é o Deus que nós servimos. Josafá sabia disso, irmãos. E eu quero te mostrar que depois de uma sutileza, para fortalecer, olha o que diz o texto, ó, com 32 anos, e aí Jeorão, o seu filho, com 32 anos, seu pai, para fortalecer a aliança política, faz com que ele se case, com Atalia. Grave esse nome, repita comigo: Atalia. Pastor, quem foi Atalia? A filha mais velha de Acabe com Jezabel, a sua primogênita. Se você ainda não entendeu essa mensagem, segura aí que tu vai entender. Ele se casa, Jeorão, com a filha mais velha. Pastor, o que foi isso? Manter uma aliança política, manter-se dentro de um padrão. Olha, eu não estou ligado a você porque eu creio num Deus e você serve a Baal. Olha, eu não sirvo o mesmo Deus que tu serve, mas o meu filho, eu permito que se case com a sua filha. E naquele exato momento, querida e querida, eu quero te dizer que foi o maior erro cometido por Josafá.
Até então a história estava linda, bonita. Cuidado com histórias bonitas, porque no meio disso aí pode ter uma sutil aliança, e no meio dessa sutileza Satanás tentar destruir a tua vida, tentar destruir a tua família, tentar destruir aquilo que Deus projetou para a tua vida. E eu quero começar a te mostrar que a Atalia foi esposa de Jeorão. Pastor, dá prosseguimento a essa mensagem aí, porque eu quero conseguir entender. O Senhor colocou no texto aqui, está todavia, no meu porém, o Senhor, todavia, o Senhor não quis destruir a Judá. O Senhor não quis destruir a Judá. Que coisa linda! O Senhor não destruiu a Judá. Que coisa magnífica! Mas você sabe a forma que morreu Jeorão? O texto diz que ele morreu de uma doença prolongada e dolorosa. Por quê, pastor? Por alianças erradas. E o que hoje Deus quer falar comigo e contigo é poderosíssimo. O que hoje o Espírito Santo quer tratar comigo e contigo vai além de um conhecimento humano. Precisa rasgar aí agora, em nome de Jesus, ou a partir de agora, o seu entendimento espiritual. Levanta uma das tuas mãos para o alto aí e diz: Deus, me dá a partir de agora discernimento espiritual. Diz o Edir Macedo: quer conhecer o homem, dá a ele dinheiro e poder. Abner Ferreira, presidente da Assembleia de Deus de Madureira, ele conta um testemunho lindo. Ele diz que num determinado momento do seu ministério estava tudo bem, estava tudo ótimo, tudo fluía. E ele começou a relaxar, começou a descansar, começou a confiar na força do seu prego bem, sou o cara, filho do cara, do bispo Manuel Ferreira, tá tudo dando certo, tem uma mega igreja, tá tudo fluindo, tá tudo dando certo. E ele, sem perceber, fez uma pequena aliança, que quando ele estava fazendo, ele escutava Deus dizer para ele assim: não faça, porque eu não estou nisto. Cuidado. Eu quero falar contigo a respeito de pequenas alianças sutis, e que num determinado momento da minha vida e da tua, você pode estar achando que está tudo certo, está tudo legal, e no final disso tudo é morte espiritual. E ele conta que o pior que ele conta é o seguinte, que ele diz o seguinte: olha, de repente a igreja, que era super abarrotada, super cheia, ela começou a esvaziar, e pessoas não vinham mais aos cultos, e de repente a igreja foi ficando vazia, e ele de início foi vendo aquilo acontecer, até que ele foi buscando, resgatando os valores antigos. Sabe o que Deus está falando comigo e contigo? É necessário resgatar valores antigos. Quer manter-se de pé, quer viver tudo aquilo que Deus disse que ia fazer e vai fazer na tua geração. Porque, queridão, eu quero falar contigo a respeito da tua geração. Existem coisas que eu quero deixar para os meus filhos, e aí não é no plano físico, é no plano espiritual. Se você também quer deixar bênçãos para os teus filhos, por favor, levanta uma das tuas mãos e dá um glória a Deus aí. Eu acredito que você quer deixar, mas existem coisas que eu preciso viver nessa terra. Sabe o que Deus está falando comigo, contigo? Existem coisas que você precisa viver nessa terra. Você não pode abrir mão de viver nessa terra. Você sabe o que aconteceu com Josafá? Uma pequena e sutil aliança fez com que Josafá não compreendesse, não entendesse algumas coisas que você vai entender daqui a pouco, em nome de Jesus. Então o Espírito já começa a falar contigo aí: se prepara, porque hoje Deus quer te revelar algo tremendo essa noite. Se prepara, porque o Espírito Santo hoje, Ele quer te encher nesse lugar. Se prepara, porque aquilo que Deus tem para a tua vida há de se cumprir, não nas gerações vindouras, mas há de iniciar na tua geração aqui nessa terra, queridão, em nome de Jesus.
começou a reparar a igreja vazia, começou a se deparar com as dificuldades, começou a se deparar com as contas batendo a sua porta, e começou então a entender que ele tinha que voltar. Sabe o que Deus está falando com alguns aqui? Você precisa voltar. Se for de repente essa pessoa do seu lado, seja a boca de Deus para a vida dela. Vira e diz: você precisa voltar. Você precisa resgatar os valores antigos. Você precisa resgatar os valores antigos. Você precisa resgatar os valores antigos. Valores esses que te fazia dobrar o joelho quando a dificuldade aparecia. Valores esses que te fazia clamar ao Deus de Israel quando as dificuldades batiam à sua porta. Tu eras conhecida como mulher de oração. Cadê você? Tu eras tida como aquela que quando orava a resposta chegava. Cadê você? Tu eras conhecido como um homem intrépido, como um homem que quando pleiteava ao Senhor, Deus ouvia dos altos céus. Tu lembra? A tua oração levava muitas das vezes horas. Quando tu terminava de orar, a provisão batia na tua porta. Deus está falando comigo e contigo para resgatar os valores perdidos. E ele começou a resgatar os valores perdidos, Abner Ferreira. E quando ele chegou no determinado patamar, o Senhor: agora tu entendeu. E ele falou: sim, Senhor, eu entendi. Agora você entendeu que a obra é minha, não é tua. Em Eclesiastes, lá no capítulo de número 11, se eu não me engano, no versículo de número 5, vai dizer que assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também tu não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Deus está falando comigo e contigo. É Ele que faz todas as coisas. Lá na tua casa, no meio da tua parentela, é Ele que faz todas as coisas. E Deus usa alguém para virar para o Abner e dizer: olha, Abner, sou eu que faço todas as coisas. Alguém foi usado para virar para mim e dizer: Alexandre, sou eu que faço todas as coisas. E alguém está sendo usado hoje nesse altar para virar para você e dizer: sou eu que faço todas as coisas. Descansa em mim, porque o trabalho bruto é Deus que vai fazer. Poder, como corrompe? Poder, como estraga? Josafá entende que precisa estar, Júnior, com Acabe por causa do poder. O poder. Tu é rei de Israel. Eu não posso travar guerra contra você. Eu sei que quando eu preciso de você, você é que vai estar comigo. Poder. Hoje, antes de vir à igreja, não é costume, falo isso diante de Deus, mas eu estava vendo um pedacinho do Bispo Macedo na TV, está com uma barba enorme, branca. Eu estava vendo um pedacinho dele dizendo o seguinte: será que você não entendeu que Jesus não veio para os sãos? Será que você não entendeu que Jesus vem para os doentes? Será que você não entendeu que quando que você é pó? E eu ali estava glorificando o Senhor. Senhor, como é duro entender que somos pó, não somos nada. Quando morremos, nos tornamos pó. Quando a família não tem dinheiro, aqueles ossos são queimados, jogados no lixo. E quando nós entendemos que não somos nada, ele ainda falou assim: lembre-se
caixão não tem gaveta, ou em outras palavras, o seu poder, o seu dinheiro, tu não vai carregar contigo. Mas ele foi mais profundo. Ele disse: sabe aquela sabedoria que Deus te permitiu constituir nessa terra, que te fez alguém intelectual? Você fala bem, você se expressa bem, que coisa linda, você é eloquente. Sabe tudo isso? Quando tu morrer, tu também não vai levar. Poder, irmãos. Poder. O texto, ele vai dizer que ele faz o que era mal. Quando a gente entende lá no versículo de número 18, parte final do versículo, que diz que fez o que era mal perante o Senhor. Fez o que era mal. Querido, hoje nós vamos quebrar protocolos aqui nesse lugar em nome de Jesus. Ele fez o que era mal perante o Senhor. Mas o texto diz: porém o Senhor não quis destruir a Judá por amor a Davi. Pastor, eu ainda não entendi. Você vai entender em nome de Jesus. Ele não quis destruir por amor a Davi. Como assim, pastor? No primeiro livro dos Reis, no capítulo 11, no versículo de número 36, você vai entender, você vai compreender aí, que diz o seguinte: todavia a seu filho darei uma tribo, para que Davi meu servo sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para ali pôr o meu nome. Versículo 37: então te tomarei e reinarás sobre tudo o que desejares a tua alma, e serás rei sobre Israel. O Senhor está falando comigo e contigo numa propriedade que tu ainda não entendeu, mas tu vai entender agora. Eu quero voltar a te mostrar que sobre a vida de Acabe estava uma palavra chamada poder, mas que sob Judá estava uma outra chamada promessa. De um lado o poder, do outro a promessa. E o poder tentando sempre falar mais alto. E o Senhor começa a mostrar que essa lâmpada acesa, que o texto vai dizer, a lâmpada que esse texto vai falar no segundo livro dos Reis, voltando para o capítulo de número 8. Porém o Senhor não quis destruir a Judá por amor a Davi seu servo, segundo a promessa que lhe havia feito, de lhe dar sempre uma lâmpada aos seus filhos. Sabe o que significa a lâmpada aos seus filhos, querido? Significava Deus dizer: eu não vou destruir a descendência de Davi em Judá. Eu não vou destruir essa descendência, ela vai permanecer, a lâmpada vai permanecer acesa. Eu um dia virei para a missionária Rosimar, que teve na família do seu esposo quase sendo dizimada através do marido e da irmã do esposo, da mãe, e a família quase acabando. Aí Deus deu a ela 2 filhos. E aí os filhos se casaram, e aí os filhos constituíram família, e aí os filhos, as noras começaram a dar à luz a filhos, e aí uma das noras deu à luz a gêmeos. Já tinha uma filha, deu à luz a gêmeos. A outra tem mais 3 filhos. E um dia Deus me usou para ela para dizer assim: você sabe o que Deus está falando para você? Que Ele vai investir na tua posteridade, Ele vai abençoar a tua posteridade, Ele vai permanecer uma lâmpada acesa na tua posteridade, Ele vai dar vida à tua posteridade. O inimigo estava achando que ia acabar com tudo, o inimigo estava achando que ia destruir tudo, mas o meu Deus e o teu está dizendo: eu vou dar vida à tua posteridade. A lâmpada acesa representava a vida.
de uma pessoa. Deus prometeu que por meio da tribo de Judá, Davi continuaria a ter descendentes governando em Jerusalém. Pastor, resume isso agora, pastor. E agora, o que mais falou no meu coração? De um lado o poder de Acabe, do outro lado uma pequena tribo chamada Judá. Repita comigo: uma pequena tribo chamada Judá. Sabe o que Deus está falando comigo e contigo? É assim que somos vistos, irmãos. Você sabe como é que a unção ágape é vista? Uma pequena igreja chamada unção ágape. O pastor Alexandre, um pequeno pastor chamado pastor Alexandre. Você sabe como é que você é visto pelo inimigo da tua alma? Uma pequena criatura, uma pequena pessoa chamado. O que o Senhor hoje está falando comigo e contigo, e que falou ao meu coração e disse: Alexandre, você não precisa da sutileza de pequenas alianças, quando na verdade, se foi eu que te fiz a promessa, eu sou fiel para cumpri-la sem precisar da ajuda de ninguém. O Senhor hoje está confrontando, querido, o poder com a promessa. O poder, eu quero te dizer que é altamente significativo. Todos olham, todos observam. As pessoas olham e dizem, sabe quando você olha para alguém e você diz assim: fulano, fulana é uma bênção. Sabe quando Deus vira e diz assim através de, tá vendo lá o que está acontecendo na vida do fulano? Na vida fulana, a situação financeira aumentou. Sabe por quê? Porque ele está debaixo de uma palavra chamada poder. Mas eu e você, nós estamos debaixo de uma palavra chamada promessa. Eu quero te dizer que Deus, Ele move céus e terras a teu favor. Eu quero te dizer que tu não precisa de alianças sutis. Você não precisa de pequenas alianças. Você não precisa se juntar com alguém que tenha poder, porque o Deus que te fez promessa, Ele é fiel. Tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Tudo aquilo. E eu preciso ter ou estar ligado nessa promessa. Se é promessa, repita comigo. Levanta uma das tuas mãos para o alto e diga: se é promessa de Deus, eu sei que no tempo dele vai se cumprir. Tu não pode largar isso, porque de um lado está o poder, de um lado estão as situações que estão tentando virar para você e dizer assim: tá vendo? Tu precisa estar aliançado. Tá vendo? Tu precisa estar junto. Tu precisa estar com Acabe. Por quê? Porque Acabe tem mais homens. Porque Acabe tem mais poder. Porque Acabe... E eu o que tenho, Senhor? Às vezes acontece com a gente, irmãos, de olhar para a igreja, olhar para os meus sonhos, os meus desejos. O inimigo tenta soprar e dizer assim: se junta com fulano, porque aí vai acontecer. Busca aliança com Beltrano, porque aí vai acontecer. Uma pequena aliança fez com que Jeorão não vivesse, nem mesmo como seu pai viveu. Uma pequena aliança fez com que Deus olhasse do alto e se decepcionasse. Pastor Alexandre, o que Deus quer falar comigo? O Senhor quer te mostrar que sobre a tua vida existe uma promessa.
promessa. E essa promessa é só esperar acontecer. O Senhor não vai chegar atrasado. Acabe, eu não preciso do seu poder. Eu não preciso do teu dinheiro. Eu não preciso de nada do que você tem. Eu só preciso estar debaixo da promessa de Deus. Quando você está debaixo da promessa de Deus, pastor, é fácil isso? Não, irmãos. Porque eu sou daqueles que gostariam que as coisas acontecessem quase que de imediato. Você é parecido com o pastor? Para nós, as pequenas alianças vêm. Pessoas que nos oferecem maneiras simplificadas de chegarmos a algum lugar. Mas o meu Deus e o teu é aquele que diz, que vira para mim e para ti e diz: eu sou o Deus que sonda corações. Sabe, Alexandre, como se Deus falasse comigo: fui eu que te fiz a promessa, te separei, te ungi. O Senhor vira para você e diz: fui eu que te fiz essa promessa. Tu não precisa da força de ninguém, tu não precisa do poder de ninguém, tu não precisa do impulso de ninguém. Tu só precisa ouvir a voz de Deus hoje contigo: fui eu que te fiz essa promessa. Tu não precisa dar jeitinho. Sara tenta dar um jeito e diz o seguinte: vai lá, minha concubina, se deita com ele. O sonho do meu marido é ter um filho. Deus não precisa de jeitinho, Deus não precisa de concubina. Deus já havia prometido a Abraão que daria um filho. Deus havia dito a Sara que daria um filho. A promessa de Deus, ela vai se cumprir na tua vida. Hoje o Espírito Santo quer que você possa levar isso a ferro e fogo. Você não precisa de alianças vãs, você não precisa de articulações. Deus falou comigo: você não precisa de nada disso. Se a promessa do Acriape for ser um templo de adoração ao Senhor Jesus, seja comigo ou com outro, há de ser. Se a promessa que Deus tem para a tua vida, ela for nascer no coração do Senhor, ela vai se cumprir. Não precisa de aliança, tu não precisa de jeitinho para subir lá no teu trabalho, tu não precisa de ficar lá dando um jeitinho para crescer ou para que a tua família venha à casa do Senhor. Você sabe como é que é com vocês, mulheres de Deus? Sem sequer mencionar uma palavra, ou em oração o marido se converte. Tu não precisa de jeitinho, você não precisa de força, você não precisa de alianças. Você só precisa crer que o teu Deus é aquele que disse: eu tenho uma promessa na tua vida, eu tenho uma promessa na tua vida. Quando estava tudo acabado, quando eles acharam que estava tudo destruído, o versículo 19 na revista atualizada diz: porém o Senhor. Porém o Senhor o quê? Porém o Senhor não quis destruir a Judá. Pastor, por que Deus não quis destruir a Judá? Por que o Senhor não quis? Todavia o Senhor. Por que todavia, porém o Senhor não quis destruir? Você sabe por quê? Porque do trono de Davi viria, de Judá, do trono de Davi viria um rei. E esse rei se chama Jesus Cristo. Foi tudo isso que
que Josafá esqueceu. Pastor, sintetiza e termine essa mensagem. Vou dizer para você o que Deus falou comigo. Você sabe o que você se esquece, Alexandre? Que quando a vitória chegar, olha nos olhos do teu irmão aí, na pessoa que está do teu lado, diz assim: quando a vitória chegar na tua vida, a tua vitória, ela vai glorificar o nome do Senhor Jesus. Então, em nome de Jesus, se agarrem na promessa. Vira para a pessoa do teu lado, diz: se agarrem na promessa, creia nela, não abra mão dela, porque no tempo certo Deus fará acontecer nos mínimos detalhes, queridão. Os mínimos detalhes vai acontecer. Por quê, pastor? Porque o nome do meu Senhor vai ser glorificado. Cuidado com a sutileza que te leva ao poder. Eu encerro agora. Quero falar com você que se acha pequenininho. Às vezes o inimigo sopra na vida de você, jovem, homem de Deus, mulher de Deus. O inimigo tenta soprar e dizer assim: olha, nem beleza tu tem. Olha para você, as pessoas fazem pouco de você. Olha o teu aspecto aí. Você deixa, ouve a voz do inimigo e vai lá no espelho se olhar. Você se olha no espelho, é verdade, eu não sou bonita, eu não sou bonito, muito pelo contrário. E aí começa a entrar uma inferioridade. Sabe o que Deus está falando com você? É só para quem pode tomar posse disso hoje aí. O Senhor não está medindo beleza, o Senhor está falando sobre promessa. Então, em nome de Jesus, o melhor casamento lá da tua rua, lá do teu bairro, o melhor casamento da tua família vai ser o teu. Sabe por quê? Porque o Senhor quer mostrar que a promessa dele vai se cumprir na tua vida. E às vezes olhamos para nós. Eu estava conversando isso com uma das nossas trabalhadoras hoje pela manhã, e ela falou: pastor, eu tenho um sonho, pastor, de aumentar o meu negócio. Eu queria que o meu espaço fosse maior. Mas eu passei esses dias lá na casa dela e vi que outrora era de uma maneira e já está bonita, a coisa está mudando, está tomando forma. E aí, querido, querida, eu falei: se agarra na promessa, não espera de ninguém, não se junta com o poder de ninguém, se agarra na promessa, porque se tu estiver vinculado, agarrado na promessa, você vai perceber que tudo que Deus tem vai acontecer na tua vida. Acaba logo aí, pastor, rasga o coração. Quantas vezes, irmãos, o inimigo das nossas almas, ele tenta soprar e dizer assim: uma igrejinha pequenininha como essa, tu quer chegar aonde? Tenta me colocar como um pastor pequenininho e uma membrezinha pequenininha. Mas nós somos propósitos de Deus. Aleluia. Obtemos em nossas mãos a promessa de Deus. E para onde quer que você vá, ela vai junto contigo. Mesmo pequenininho, eu acredito que, se for da vontade de Deus, o Senhor nos pega pequenininho e nos exalta. Olha nos olhos
da pessoa que está ao teu lado e diga: não tenha vergonha de ser pequeno. Tenha orgulho de ter nas tuas mãos as promessas de Deus. Olha nos olhos para finalizar e diga assim: porque um dia cada uma dessas promessas irão se cumprir, uma após outra, depois a outra, depois a outra, vai se cumprir. Vira para a pessoa do teu lado e diz: vai se cumprir. Tem que ter fé, toca aí na mão dela e diz: vai se cumprir. Pode descansar em Deus, porque vai se cumprir, uma após a outra, vai se cumprir na tua vida, em nome de Jesus, queridão. Se coloque de pé no teu lugar, em nome de Jesus. Alguém ministrou da minha vida e disse: Alexandre, o que Deus mandou eu falar contigo é para você não se preocupar com a maneira, você não se preocupar com o jeito, você não se preocupar com os detalhes, mas aquilo que nasceu no teu coração vai acontecer. Eu quero te dizer para você não se preocupar com os detalhes, não se preocupar com a maneira, não se preocupar com as vírgulas, porque aquilo que Deus te prometeu vai acontecer em nome de Jesus. Vai acontecer em nome de Jesus. O Senhor não vai falhar contigo. Olha para a pessoa do teu lado aí e diz: o Senhor, Ele não vai falhar contigo. O pastor pode falhar, o homem pode falhar, mas o meu Deus, Ele não vai falhar contigo. Agarra essa promessa aí, agarra essa promessa, agarra essa promessa e diz: meu Deus, para onde quer que eu vá, a promessa vai comigo. Sei que os seus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Cante conosco. E os teus ouvidos estão sensíveis.